E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tô de volta aqui mais vezes com a coleção Novos Titãs e dessa vez para falar da edição número 43, com essa capa incrível aqui, desenhista George Pérez. Tem até uma introdução nessa revista falando sobre o retorno do George Pérez, que havia ficado um tempo afastado, e a revista vai ter 84 páginas novamente. Essa história aqui é muito bacana. Começa a história contando como tivesse uma senhora vagando pela cidade procurando Dona Troy. Ela vai até a casa dos pais adotivos dela procurando por ela e também onde ela trabalha. Só que ela acaba descobrindo que ela faz parte de Novos Titãs agora e vai até outros Titãs. Enquanto isso, os Titãs chegam de uma aventura qualquer que eles tiveram e quando está tentando pousar na Torre Titã, o Danny Chase, aquele jovem Titã chato pra caramba, acaba tomando controle telecinneticamente do jato Titãs e força ao pouso. Os Titãs ficam pé da vida, brigam com ele. E nessa discussão, enquanto isso, eles atentam pro Danny Chase. Ele estava segurando uma esfera, tipo uma bola de sinuca. E ele não sabia de onde tinha vindo. Dizer que tinha encontrado vagando por aí, flutuando. As pessoas ficam intrigadas, todos os Titãs ficam pensando, como apareceu isso nas suas mãos? E de repente aquela esfera se revela ser na verdade um portal. Ele cresce em diâmetro e de dentro dele cria um portal e de dentro dele saem alguns alienígenas bem grotescos, que são esses aqui que tem na capa da edição. E realmente eles já atacam de cara, atacam a Dona Troy. A Koriand'r fica super nervosa, ataca os monstros lá com suas rajadas. Todos os titãs entram em combate, atrito. Até que surge um clarão. Aparece uma mulher vestida de azul, bem semelhante com a mulher do início da história, que era uma senhorinha de idade, só que essa está bem mais jovem, lembra até a Dona Troy. E ela destrói esses alienígenas, tudo. De repente todos estão mortos. E ela fica perguntando onde é que está a Dona Troy. Nisso todo mundo fica assustado, ninguém sabe de quem ela é, de onde ela surgiu. Todos suspeitam dela e enquanto isso, quando ela entra em contato visual com a Dona Troy, elas cruzam o olhar um com a outra. De repente, Dona Troy começa a lembrar todo o passado dela, desde a época do incêndio, onde ela tinha sido resgatada por um bombeiro, e até ela se entrar para os Titãs e formar a turma Titã. E só que enquanto isso ninguém está falando nada, eles estão apenas, os Titãs estão atônitos, porque é questão apenas o contato visual faz a Dona Troy ter esse contato. E ela começa a contar a história dela. Essa mulher, na verdade, ela é Feb, a deusa da lua, dos Titãs. E ela começa a contar a história, a origem dela, que ela faz parte dos Titãs originais. E conta toda aquela história épica sobre os Titãs, né? Então, enquanto isso, a Dona Troy vai percebendo que, na verdade, todo o passado dela é uma farsa. Que ela, a partir do momento do incêndio, ela começa ver que muito aquele implante de memória que tem nela e essa mulher começa a esclarecer esses fatos para ela. Quando Dona Troy volta a si, ela vê que a mulher está caída no chão de bruços. Os Titãs falam com ela que ela ficou só apenas alguns segundos em contato visual com a mulher. E quando os Titãs se atentam para a mulher que caiu, quando eles veem ela já está bem senhorinha de idade, igual a mulher do início da história. Aí a senhora fala que ela usou todos os poderes que ela tinha restantes para encontrar a Dona Troy, né? E ao olharem ao redor, ver que todo o estrago que havia feito pelos alienígenas parece que sumiu, como se nada tivesse acontecido. Ela explica que os últimos vestígios do poder dela fazem defeito e os Titãs levam ela para uma maca, porque ela já está muito debilitada e aparentemente ela está morrendo. Eles pedem para a Ravena auxiliar ela, mas a Ravena diz que ela está morrendo de velhice, então não há muito o que ela fazer. E Dona Troy fica com isso apavorada, que ela quer saber mais sobre o passado dela. Acaba a edição, a história da edição acaba nesse ponto. Logo em seguida temos uma história dos Renegados. É um grupo que já foi até liderado pelo Batman, mas não sei porque realmente começaram a contar a história dos Renegados Titãs, que particularmente eu não gosto muito dessa história não. Mas eles enfrentam os caçadores cósmicos. Historinha bem barra, meia boca. Mas depois vem uma história legal, que é também a história do Flash. O Flash nessa época tem histórias bacanas pra caramba. E nessa edição é o primeiro encontro dele com o Chuck. Esse personagem que é
um obeso, é um nerd bem obeso, que tem, inclusive tem uma birra com pessoas magrinhas e certinhas, como ele diz. E esse camarada é interessante que o Flash encontra ele estava tipo assaltando uma joalheria e roubando diamantes. Esse personagem explica que ele engoliu uma miniaturização de transmissor de matéria e ele precisa de metais nobres para impedir que esse mini transmissor não imploda tudo ao seu redor. Ele se tornou praticamente um buraco negro. E quando ele absorve as coisas ao redor dele, ele consegue teleportar para uma outra dimensão. E é o que ocorre no final da história. O Flash tenta impedi-lo, né? Primeiro o Flash oferece ajuda para ele, tudo, ele explica que poderia ajudar através de cientistas, só que eles não dá muito certo, né? O Flash tenta impedi-lo, mas acontece que eles não entram em um acordo, acaba que o Chuck acaba implodindo ele. Ele aproxima da pessoa, segura forte, e quando implode a pessoa, há um tremor de terra e ele vai para outra dimensão. O Flash chega lá sem saber o que está acontecendo. O Chuck fala com ele, é bem-vindo ao seu novo lar. A história acaba por aqui. Nessa época, gente, era o lançamento do filme do Batman, do 89, era a febre da Batmania do Tim Burton, muito bacana. A próxima edição, 44. Então, pessoal, na edição 44, nós já temos destacado na capa Quem é Moça Maravilha, segunda parte. E é interessante nessa edição, que continua a história de a Febre está lá acamada, né? Os titãs todos ao redor dela e Dona Flor querendo saber o que aconteceu com a raça dela. E ela quase morrendo. Isso o Jericó se oferece para entrar dentro do corpo dela para mantê-la viva um pouco. O Victor Stone, que é o ciborgue, fala que ela é perigoso, mas pode tentar. Então o Jericó entra em contato, a Febre se agoniza em dor, que ela fala que é Deus e homem juntos. É uma coisa que não é comum, mas ela acaba se resistindo à dor. Aí nessa conta ela começa a contar a origem dos deuses titãs, fala sobre Uranus, Gaia, né? E os titãs originais, Cronos e Reia, que traziam prosperidade à terra, Oceanos e Tétis acalmavam os mares, a justiça era instaurada por Iapetos e Temis. E tem os demais deuses, né? Que inclusive a Febe, que era a deusa da lua, juntamente com o esposo dela, até que veio Zeus, os novos deuses, e houve aquela guerra titânica e os titãs foram banidos. Nisso os titãs encontraram um planeta para habitar, porque eles tinham, como deuses, eles tinham esse hábito de construir, a educar esse povo primitivo e a reinar ali como deuses daquele local. Nisso a Reia, que ficava muito solitária desde a morte do esposo dela, acabou se envolvendo com os habitantes desse planeta e gerando os semideuses. Isso gerou a guerra, a destruição, até que os deuses falaram que para acabar com todo aquele sofrimento que tinha feito, eles tinham que fazer, escolher crianças que estivessem próximos de morrer para se tornarem os novos titãs após eles. E Reia fica incumbida de partir em vários cantos do universo em busca de crianças que estivessem próximos a morrer. Aí Dona Clara descobre que ela era uma delas. Naquele incêndio onde ela supostamente foi salva pelo bombeiro, na verdade ela foi resgatada por Reia e ela provavelmente seria morta naquele incêndio. Aí depois disso Reia junta todas essas crianças de vários cantos, vários planetas e levam todos para a Nova Cronos, que era o local onde os novos titãs deuses habitavam. E lá eles são educados, são ensinados a ser como deuses até a puberdade, até os 13 anos. Depois desses 13 anos, eles são mandados para os seus respectivos planetas, porém essas memórias são apagadas e eles só retornarão quando eles já tiverem com a maturidade o suficiente. E aí a dona descobre que ela era uma dessas crianças. Alguma coisa aconteceu de errado dessas crianças. Uma delas, chamada Esparta, ela lembrou, ela era de um planeta que ficava um pouco abaixo de Nova Cronos
E ela, se lembrando de todos os dons que ela tinha, ela se tornou uma imperatriz, rainha suprema e bem maquiavélica. Ela organizou ataques inclusive contra a Nova Cronos. Ela sabia que ela precisava destruir todas as outras crianças para aumentar o poder dela. Cada criança destruída, assassinada, ela ficava mais poderosa. Os titãs, vendo isso, ficaram preocupados, porque aquelas esferas que tinha na edição anterior, que eram portais que levavam os guerreiros, foram enviadas para cada criança, que era chamada a semente, né, os titãs. Então os deuses incumbiram de Febe para ir buscar todas essas crianças. E ela se dividiu o corpo dela em várias partes e foram atrás em encalço dessas crianças que precisavam de ser avisadas e salvas, né? Só que vários desses corpos que ela dividiu foram destruídos pelos alienígenas lá. E inclusive essa seria a última que estava sobrada, que conseguiu avisar a Dona Troia. Dito isso, ela pede para que Dona Troia avise o restante das crianças, que são algumas poucas, e acaba que ela acaba morrendo. No final da história, ela rejuvenesce de novo e vê um feixe de luz sobe aos céus, no alto da Torre Titã. Uma cena bem emocionante. Logo após isso, os titãs resolvem ir atrás das crianças restantes. Victor Stone descobre que a esfera, na verdade, se trata de um portal mesmo. Ele descobre como controlar, ele junta com uma outra esfera. E quando une as esferas juntas, as duas juntas, eles entram como se fosse numa nave. Ficam como se estivesse dentro de uma nave. E essas esferas os teleportam para o encalço desses planetas que estão faltando e que iam ter lá. No primeiro planeta que chegam, já uma voz mental diz para eles não saírem da nave. Eles não entendem muito bem por quê, porque a Dona Troia fica preocupada, porque os alienígenas também estão chegando juntos e eles encontram provavelmente a criança que seria a semente lá. Ela está tranquila lá no planeta lá. E a Ravenna sente também que realmente não devem abandonar a nave, devem ficar ali, até que quando os alienígenas chegam e teletransportam para fora da nave, que seria a esfera, para fora da esfera, eles desintegram rapidamente. Aí que os titãs percebem que, na verdade, a atmosfera do planeta é como se fosse um ácido corrosivo que destrói tudo, a não ser os habitantes já daquele local. Aí a Dona Troia entra em contato com esse alienígena de lá, que parece um ursinho de pelúcia. Vou mostrar a imagem para vocês verem aí. E quando ele tem em contato com o visual com a Dona Troia, ele recupera a memória dele. E os dois se reencontram, lembram, né, naquele momento. Só que quando eles vão para o outro planeta lá, que em busca de uma nova semente, assim que chegam lá, já aparece de cara uma página ampla, cheio de armas apontadas para todos os titãs ali reunidos. E a gente fica sabendo na próxima edição. Voltando para a história do Flash, agora a continuação. O Flash descobre que ele está num lugar, lembra bem um mundo pós-apocalíptico, onde existe as pessoas são reúnem grupos tribais. O Flash vê que todas aquelas pessoas que estão ali, por causa do Chuck, que teleportou várias pessoas para lá. E é realmente uma guerra tribal. As pessoas lá atacam, saqueiam umas às outras, bem Walking Dead mesmo. Acaba que o Flash faz amizade com um grupo lá e resolve falar com o Chuck para convencer ele a tirar aquele povo dali. E o Flash vai até onde o Chuck está para tentar conversar com ele, explica que ele também tem problemas, que ele tem que comer muito também para manter a velocidade dele. E acaba que aparentemente vai convencer o Chuck a levar aquele grupo que o Flash fez amizade e convencer a retornar esse povo para o planeta Terra. Nesse meio termo, o Flash se envolve com uma mulher lá que ela era amante do líder do grupo até antes do Flash aparecer. Mais uma vez, Flash sendo talarica da DC. E acaba que estão meio um conflito entre os dois, né? Mas é apenas um contratempo. O Flash acaba conseguindo convencer Chuck a fazer retornar o grupo para a Terra. Só que quando o Flash retorna ao grupo lá, no acampamento, eles estão sendo atacados. E está tendo uma guerra lá, várias tribos. Aí o Chuck, quando chega lá e vê que eles estão naquela briga, fica enfesado e aparentemente parece que não vai mais teleportar ninguém. A
próxima história é uma história de Milênio, tem vários personagens. E a saga Milênio, como foi... Não foi uma saga famosa na época, eu não acompanhei muito particularmente. Falava sobre os caçadores cósmicos. E ela aparecia em várias revistas periodicamente. Como eu colecionava só Titãs mesmo, ela aparece nessa história aqui, uma história bem... A gente fica muito sem entender, porque para você acompanhar você teria que comprar várias edições, né? E eu não era do meu interesse acompanhar a saga Milênio não. Mas vamos para a próxima edição. Então pessoal, já está dando mais de 15 minutos e eu falei só de 2 edições. Eu vou deixar para fazer continuação dos vídeos, nos próximos vídeos que eu vou lançando. E aqui quando eu concluir as histórias da saga Quem é Moça Maravilha, né, também vou aproveitar e fazer uma comparação com esse relançamento que saiu nessa saga que a Panini está lançando, Lendas do Universo DC, os Novos Titãs, da época de George Pérez. E a última edição, que é a edição número 11, eu comprei ela aqui, e é exatamente a saga de Quem é Moça Maravilha completa. Engloba todas as revistas aqui, inclusive com algumas páginas a mais, que na época da editora Abril não saiu. A paleta de cores também está um pouquinho diferente, particularmente eu prefiro as cores da época do formatinho, mas a história é a mesma. Muda às vezes umas frases ou outras, porque os tradutores são diferentes, né? Mas a base é a mesma. E é muito bom para quem inclusive quer colecionar Novos Titãs, aproveitar e pegar as melhores revistas que foram lançadas na época do formatinho. Hoje em dia está pela Panini Comics, esse lançamento na Amazon Prime, você ainda encontra muitas edições. Aproveita essa promoção para comprar, porque geralmente alguns, inclusive eu vi de até de R$50 e 70, 35, não compensa. Essa aqui mesmo eu comprei por R$12,90. Aproveita as promoções que eles costumam lançar, que saiu, vai saindo. É outra coleção também que eu vou fechar, apesar de eu ter a maioria das histórias, algumas histórias inéditas que para mim vale a pena muito Novos Titãs. Então até a próxima, eu continuo depois num outro vídeo qualquer aí. Eu não tenho uma periodicidade de gravação de vídeo, porque eu gravo esses vídeos com um hobby mesmo, é quando me sobra um tempinho. Mas eu ainda completo a coleção Novos Titãs. Uma hora ou outra a gente vai lá. Deixa o joinha aí, fala com a gente se vocês preferem que eu mostre só as capas e não conte essa história nem nada, ou se prefere que eu continue contando as histórias. Então vocês decidem aí, dê a opinião aí e a gente segue, beleza? Falou, até a próxima.